Este é o Instituto DRI, com Rafa, Goura e Júlia. Olá, meu nome é Júlia. Olá, meu nome é Goura. Oi, eu sou a Rafaela. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as dúvidas que giram em torno, assim, né, do nosso estudo com a Ayurveda e Yoga, das nossas conversas com o pessoal, com os alunos, né, dessa busca de conhecer como é que funciona a astrologia védica, né, o Jyotish, que muita gente pergunta, então a gente quer fazer a pergunta que todo mundo quer fazer para o Goura, né, aproveitar e entender um pouco melhor como é que funciona a astrologia védica, né, especialmente surgiu assim essa busca pela astrologia védica quando eu fui a primeira vez lá para a Índia, né? Que a Júlia foi comigo, a gente ficou na saga de encontrar um astrólogo védico e a gente teve muita dificuldade de encontrar. Na cidade onde a gente estava, lá em Jamnagar, Gujarat, não tinha nenhum astrólogo. As pessoas falavam que era muito raro encontrar um bom astrólogo, porque o tempo de estudo era muito longo, era em regime de internato, era praticamente, né, um guru para você encontrar, e que você não deveria cuidar muito, né, em relação a pessoa que ia fazer o teu mapa védico, por conta, né, de questões muito profundas que você podia encontrar ali. E nessa viagem, né, a gente não conheceu nenhum astrólogo, não foi possível encontrar em nenhuma cidade próxima, né? Então, a gente começou a observar várias pessoas usando joias, usando elementos relacionados a isso. A gente não entendia muito bem, mas eu mesma demorei bastante tempo para a gente para conseguir assim achar um bom astrólogo que pudesse me ajudar, né? Levei anos até que eu consegui encontrar o Goura aqui no Brasil, um brasileiro que tinha esse conhecimento para poder me ajudar a lidar com as minhas dificuldades, com o meu mapa, né? E a Júlia, não sei como é que foi esse conhecimento aí. Na verdade, eu voltei para a Índia uma segunda vez, né, depois dessa nossa primeira jornada em busca de um astrólogo, e dessa segunda vez eu tive indicações de outros ocidentais, na verdade, né, eram ocidentais que também buscavam astrólogos, e fui nesse senhorzinho. Tinha vários cartazes de astrólogo, na verdade, né, lá na Índia. Daí era astrólogo com quiromancia, com um monte de coisa, assim. E tinha esse senhorzinho, que era mais simples, ninguém, não tinha cartaz nenhum, me indicaram onde era a casa dele, eu fui até a casa dele e marquei um horário com ele. E no seu jeito bem indiano de ser, né, bem direto e reto, ele chegou lá e me falou que todos os problemas da minha vida eram causados por Rahu, pela conjunção do Rahu com o Sol, e que não tinha jeito, que era isso e eu ia ter que viver assim. E ele não me deixou fazer muita pergunta, era isso, me perguntou se eu tinha alguma questão específica, eu perguntei, tá, mas tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar isso, né? Que direcionamentos tu me fala? E ele disse, não, tu pode fazer um puja, ou então, se tu não tiver tempo de fazer o puja, porque eu já estava indo embora quando eu consultei com ele, se tu não tiver tempo de fazer o puja, tu pode fazer um secret. Daí ele falava, tem que fazer esse secret. Vem aqui amanhã que eu vou te entregar esse secret. Daí me entregou uma plaquinha de metal toda desenhada, escrita, com uns pozinhos que acredito que são resquícios de puja, né? E disse que eu tinha que andar. Disse que eu tinha que andar com isso o tempo inteiro. E eu meio que fiquei sem entender muito, né? Eu não tinha muita noção de astrologia védica, tinha noção de astrologia tropical, então eu tentei fazer algumas conexões entre os dois, mas não deu muito certo, né? E daí eu procurei o Goura também em algum momento recente, e ele me explicou, né, o que eram aquelas coisas no meu mapa. Então, é bem interessante, porque os indianos, eles têm muito isso, né, de não te explicar os motivos pelos quais as coisas
acontecem. É assim e ponto. E eles são um pouco fatalistas nesse sentido, né? Então, a forma, né, como o Gora trouxe a explicação sobre o meu mapa foi muito interessante nesse sentido. Uma coisa que eu queria perguntar para o Gora, que eu acho que muita gente deve perguntar, é qual que é a diferença, né, do mapa védico para esse mapa tropical, né? O que isso quer dizer exatamente? Porque quando eu fiz meu mapa védico, eu vi que os meus signos, né, ascendente, tudo isso teve uma característica diferente, que foi bem interessante de olhar os atributos, né, desse novo ascendente, então queria que você explicasse um pouco para a gente o que muda, né, desses cálculos védicos para o cálculo tropical, né, que é essa astrologia que a gente tem aqui. Tá, então é o seguinte, é bem técnico, eu vou tentar simplificar, mas basicamente, há 2000 anos atrás, você tinha as constelações perfeitamente alinhadas. Começava a primavera no hemisfério norte e o Sol ingressava em Áries, entende? E aí o que acontece? No decorrer do tempo, por conta de um movimento da Terra chamado precessão dos equinócios, essas constelações vão lentamente recuando. Então hoje, quando você olha no início da primavera, o Sol não está mais alinhado com Áries, ele está alinhado com Peixes, né? Com os primeiros graus de Peixes. 6 graus mais ou menos de Peixes. Então não está mais em 0 graus de Áries. Então essa precessão dos equinócios, ela é fundamental para o cálculo do mapa dentro da astrologia indiana. A gente inclui isso no cálculo porque a gente considera as constelações importantes para representar os signos. Ao passo que na astrologia tropical, eles se baseiam, a grosso modo, nas estações do ano. Então, quando começa a primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul, é quando o Sol entra em Áries para eles. Mas se você olha em termos de constelação, não, ele não está alinhado. E não é que eles estão errados de fazer isso, porque são duas perspectivas diferentes. Uma é baseado, né, nas estações e outra é baseado nas constelações, né? Referência sideral. E aí você vai ter, geralmente, um recuo de tudo no seu mapa para o signo anterior. Então você tem ascendente Peixes, vai para Aquário, você tem Sol em Libra, vai para Virgem, etc. Só se você tiver nascido com aquele ponto nos últimos graus do signo, nos últimos 6 graus, aí vai se preservar em ambos os mapas. Mas você tem essa diferença, que dá bug na cabeça das pessoas, né? Aquelas pessoas, como assim? Eu sou Aquário e sou Capricórnio ao mesmo tempo. Não faz sentido. Mas é porque elas pensam em símbolos individualizados, né? Então, elas não estão pensando no mapa como um todo, a interação de todos esses símbolos, que é isso que importa, né? Não é assim, eu sou Capricórnio, ou eu sou Aquário. Você é os 12 signos, né? E outra, cada metodologia trabalha de uma forma. Quando você usa a metodologia tropical ou a metodologia sideral, se você usa bem feito, você vai obter resultados muito semelhantes, entendeu? Até porque a gente não é signo nenhum. São só formas de você tentar representar a realidade. As pessoas ficam pegadas a essa representação como se ela fosse a realidade. Não, ela é só uma representação da realidade. Eu ia falar sobre isso também, né? Eu sinto que na astrologia tropical a gente acaba focando muito nas características dos signos Muito subjetivo. relacionadas à nossa personalidade, né? Então, eu sou sagitariana, então eu sou aventureira, eu sou, né, gosto muito de estudar, gosto de viajar, não sei o quê. E quando a gente fez o mapa, tu falou muito pouco sobre essas características do signo, né? Tu entrou muito na influência desses planetas dentro das casas e como que isso afetava. Então, se tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Porque a astrologia moderna ela é muito psicológica. Porque o que acontece? Ela emancipou da tradição. Ela teve uma influência muito forte da teosofia, aí de Carl Jung, né? Psicologia analítica. E aí ela emancipou muito da tradição, e a tradição é preditiva, a astrologia é para prever coisas, dizer coisas concretas, não subjetivas. Você é assim, assado, entende? Até porque não é muito
não agrega muito eu dizer como você é. Você sabe como você é, as pessoas que convivem com você sabem como você é. Isso não agrega muito, é mais do mesmo. E eu posso entrar com visões muito subjetivas e vagas que, né, você pode até pensar, sim, isso sou eu, mas não, é vago, isso se aplicaria a várias pessoas, entende? Então, assim, a astrologia moderna, ela emancipou demais do caráter preditivo da astrologia, e isso prejudicou ela, empobreceu ela, entende? A astrologia indiana é uma astrologia tradicional, assim como a helenística, medieval, né? São astrologias tradicionais, quer sejam elas tropicais ou siderais, entende? Mas são todas tradicionais e elas focam, elas preservam essa ideia de você usar a astrologia para prever eventos concretos. Você vai ter filhos, você vai casar, você vai ter riqueza, que área você vai atuar, quando você vai ter doença, quanto tempo você vai viver, coisas assim. Isso sim agrega, você saber isso agrega. Sabe, eu dizer para você como você é, você já sabe. Então, quer dizer que na astrologia védica não vai ter todos os dias os signos que combinam, para se eu quiser arrumar um relacionamento, eu não vou achar signo que combina com o meu? Não, é isso que tá, né? As pessoas pensam no Sol. A astrologia moderna, ela definhou de tal modo que as pessoas são o Sol, né? Ah, eu sou leonino porque eu nasci lá em agosto, né? O Sol é um elemento, sim, para caracterizar a pessoa, mas você tem a Lua, você tem o ascendente, você tem o regente do ascendente, você tem Marte, Mercúrio, tudo, né? São 10 pontos, né? 9 grahas, 9 planetas e o ascendente. Então são muitos pontos, as permutações são inúmeras, entendeu? Então, quando você vai fazer uma sinastria, que é conjugar mapas para ver se há compatibilidade, né? Que é uma coisa muito comum na Índia. Meu guru, inclusive. Experiência própria. Eu tenho experiência própria disso. Uma vez eu conheci um indiano. E, enfim, nunca tivemos uma relação além de oi, tudo bem, né? Nada muito além disso. E ele me pediu a data que eu nasci, porque ele foi ver se os nossos mapas combinavam. Então, e eu sei que na Índia isso é muito comum, né? Antes de casar, todos os indianos fazem isso. Meu guru até fala que o Ocidente tem muito divórcio porque as pessoas não fazem sinastria. Se elas fizessem sinastria, teria menos divórcio. Porque é aí que tá, dá para ver compatibilidade, sim. Mas não é só do seu Sol, entende? Por exemplo, fulano tem Sol em Leão, então vai ser compatível com outras pessoas de signo de fogo, né? Sagitário, Áries, ou Ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Isso é verdade. Mas isso é a nível do Sol. Você tem que ver também a Lua, se ela é compatível ao ascendente, Vênus, né? São 4 pontos principais. O Sol, o ascendente, a Lua e Vênus são os mais importantes em sinastrias. E é raro você ver um caso onde tudo bate, né? Mas você procura, assim, o máximo de alinhamentos positivos numa sinastria para que a relação seja fluida, tranquila. Mas sinastrias perfeitas não existem. Também utilizar isso para observar pontos no relacionamento em que você, né, precisa lapidar a tua forma, né, de observar, de ser, né, os aprendizados perante esse relacionamento, né? Sim, primeiro tem a questão da pessoa conhecer o mapa dela, entender o que ela tem em termos de karma afetivo, né? Sendo karma uma palavra neutra, não é uma palavra negativa, como as pessoas atribuem no Ocidente. Karma pode ser positivo ou negativo. Basicamente, são os frutos das suas ações, entende? Você procedeu bem na vida passada, em relação ao âmbito afetivo, você tende a colher nessa vida uma boa experiência afetiva, etc. Então, a pessoa tem que avaliar primeiro no mapa dela qual que é a promessa afetiva e depois ver na sinastria quais são os pontos de tensão e de harmonia para a relação. E você ter consciência que isso é libertador, porque aí você não vai ficar tentando mudar coisas na pessoa que não vão mudar, é da natureza dela. Você vai entender o porquê dela proceder de dada maneira. E aí você tem a possibilidade de aceitar ela. E é isso que vai viabilizar uma relação estável. E as cerimônias, né, que são feitas assim no casamento, né, tem vários ritos ligados, o ambiente, né, o próprio ambiente, a cerimônia em si, assim,
tem ligação com aspectos astrológicos? Como é que é isso? Não, assim, eles fazem a sinastria antes para ver se há compatibilidade, e se há, então as pessoas se unem. E aí vai ter a cerimônia religiosa, né? Que vai variar de cultura para cultura, porque a Índia não é uma cultura só, são múltiplas culturas dentro de uma cultura, né? O hinduísmo é muito vasto. Então, claro que todos aqueles ritos têm um significado, né? Tem um quê sagrado ali, entende? Inclusive, quando eu me casei, Gurudeva falou, ele falou que, né, o casamento é para o serviço a Deus, é para o serviço a Deus, é para o serviço aos devotos, entende? Não é para o seu desfrute, né? Então eles têm outra concepção do que é o casamento, né? E isso tudo ajuda você a olhar o casamento com mais reverência, entende? Enxergar a sacralidade que há naquilo. Mas, fora isso, em termos astrológicos, não tem nada tão significativo, né? Tem rituais que são realizados para remover doshas, né? São defeitos que o seu mapa traz. Por exemplo, mulheres e homens que nascem com Mangala Dosha, que é uma configuração específica onde Marte aflige pontos que dizem respeito à vida afetiva, elas são levadas a casar com uma bananeira. Elas ou eles são levados a casar com uma bananeira. Aliás, eu não sei se os homens também, eu nunca vi, mas eu sei que tem exemplos de mulheres se casando com bananeiras, porque daí a bananeira é que vai contrair o mal daquela configuração, não o esposo, que é uma configuração de viuvez precoce. Assim, tá interessante, né? Mas eu não sei até que ponto isso funciona, sabe? Porque a Índia tem um lado místico, né? Um conhecimento espiritual muito profundo, mas ela também tem muita superstição, tá? Muita superstição, e aqui no Ocidente é pior ainda, porque você tem uma tradução tupiniquim da astrologia, entende? É uma tradução mal feita de uma cultura que o brasileiro não tem consciência, né? E pensando nesse sentido, né, desses ritos para tentar evitar uma coisa ruim que está no mapa, por exemplo, esse astrólogo indiano, ele me deu essa plaquinha de metal, né? Yantra, né? Para eu andar sempre com ela, que ia pacificar as ações lá do Rahu no meu mapa, que ia ser menos negativo. Esses são, digamos, a gente conhece como remédios, né? Sim, seriam os remédios dentro da astrologia. Eles funcionam mesmo? Eles são reais? Ou a gente acabou mistificando eles também? É um pouco de cada coisa. Eles podem funcionar, eles são mistificados, eles podem não funcionar, porque assim, as pessoas pensam em upayas, né, como a gente chama os remédios, como algo miraculoso que vai mudar o seu mapa. O seu mapa nunca vai mudar, o seu mapa é um só. O seu mapa é perfeito, Deus não erra nos cálculos dele. O seu mapa é o quê? É o cálculo de Deus para sua vida, entende? A grosso modo, né? Na verdade, precisaria explicar isso mais a fundo, mas a grosso modo a gente pode dizer que o mapa é o quê? É o cálculo de Deus para sua vida, né? Então não tem erro ali, não tem uma fração de erro naqueles cálculos. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, se você vai precisar de um upaya, se ele vai atuar positivamente na sua vida ou não, é o que o próprio mapa descreve, entendeu? Por exemplo, tem um verso dos clássicos que diz que Júpiter é o graha com a maior capacidade de atenuar males, né? Inclusive é dito que você ter ele no ascendente é assim uma das melhores coisas, porque você pode ter uma configuração no seu mapa para morte precoce, mas porque Júpiter está no ascendente, isso é rebatido, você não tem uma morte precoce, você vai ter no mínimo uma vida média, que é entre 36 e 72 anos de idade, entende? No mínimo. Então, se há um upaya, se ele vai funcionar ou não, o próprio mapa já diz, entende? Às vezes a pessoa tem uma configuração muito difícil em relação, sei lá, à vida afetiva no mapa, né? Mas tem Júpiter olhando aquela configuração difícil. Isso mostra que ela vai penar,
mas vai chegar um dado momento onde ela vai conseguir, sei lá, se casar ou firmar numa relação. Vai ter ainda dificuldades, as dificuldades não vão desaparecer porque a configuração tensa está ali, ela não vai sumir. Mas Júpiter olhando mostra que ela sempre acha uma saída, ela sempre acha uma solução, ela consegue perdoar o outro, ser perdoada, né? E por aí vai. Então, os upayas, eles são representados por essas interferências benéficas sobre configurações difíceis, entende? Não só de Júpiter, outros planetas também, Vênus e até Mercúrio podem atenuar males. Mas não é essa influência miraculosa que as pessoas às vezes imaginam que vai mudar o seu mapa, entende? Você não vai viver outra coisa senão a realidade. O que você vai viver é a realidade, o mapa está descrevendo a sua realidade. E mais importante é entender que o mapa não é uma sina, né? Que o cosmos escreveu para você. O mapa ele está mostrando o que você está escolhendo, entende? Não é que os planetas agem primeiro, é você agindo e os planetas só representando aquilo. Eles estão mostrando. Nesse dado momento você vai agir assim, nesse dado momento você vai agir assado. Os planetas se curvam. Basicamente. Existe um livre-arbítrio, né? Não, eu não gosto da palavra livre-arbítrio, prefiro arbítrio. Porque não é exatamente... não é 100% livre, né? Não, são escolhas sempre condicionadas por algum tipo de influência. Fulano age de maneira X porque foi influenciado por família, por sociedade, por circunstância, por idade, por isso, por aquilo. Nunca é uma ação livre, realmente. A gente diz que é livre porque, assim, eu faço porque eu quero, né? Mas ela não é livre, ela é condicionada também. Né? Você tem escolhas, mas livre-arbítrio não é uma palavra muito correta. Como diz um mestre da minha tradição, é uma mentira branca. Isso faz muito parte da tradição védica como um todo, a gente consegue ver pinceladas disso no Ayurveda, a gente consegue ver muito forte isso no yoga, né? E qualquer área de estudo que tenha ligação com essa tradição védica, é que tudo faz parte de uma ordem, nada está fora da ordem, né? Acontece da forma que tem que acontecer, e muito interessante isso, porque também tem a nossa interpretação em relação ao aprendizado daquele momento difícil que às vezes você vai passar, né? Eu, especialmente, conheci o Gora no momento desse da minha vida, onde tiveram muitas adversidades ao mesmo tempo, em que eu cheguei assim a questionar, né? O que eu preciso fazer agora? Eu fiquei perdida, né? Foram tantas coisas, época de pandemia, né? Todas as certezas que eu estava tendo, todas as idealizações, né? Por mais que eu, né? Tudo aquilo que eu tinha controle, todas as minhas crenças em relação ao que eu ia fazer, elas escorreram pelas minhas mãos. Aí foi o momento onde depois de muito tempo procurar, assim, o Gora literalmente apareceu na hora certa, assim, sabe? Eu sempre converso, sempre falo isso, né, para as pessoas. Ele apareceu no momento em que eu precisava muito ouvir uma ajuda, né, de qual direção seguir, como observar, né? Para quem não me conhece, assim, né, eu desde criança, desde a infância, enfrentei problemas de saúde, né, assim, tive tumor da hipófise, que trouxe sequelas, né, que foram aparecendo depois, nessas sequelas em saúde. Então, tenho diabetes tipo 1, tenho hipotireoidismo, e, ok, se eu for olhar no ponto de vista, nossa, né, eu posso ver de duas formas isso, né, nossa, que horror, né? Que vida difícil, quanta dificuldade. Ou eu posso observar todas as bênçãos que chegaram na minha vida a partir disso, sabe? Então, eu, como não sabia, né, dessas questões, e foi muito interessante ver o Gora me explicando cada um dos posicionamentos que traziam essas adversidades na minha vida, e ele falou, quando eu vi o mapa da Rafa, eu fiquei um pouco assustado, né? Ele é terrível, mas quando ele me conheceu, quando a gente conversou, né, eu acho que deu para entender que, ok, né, tem várias adversidades, mas eu aprendi muito dentro dessas tradições que eu fui procurando para encontrar amparo, para encontrar acolhimento, para encontrar minimizar o sofrimento, muita coisa, assim, sabe?
esse autoconhecimento mesmo, né? Uma linguagem mais, né? O autoconhecimento, a espiritualidade, mas é isso de saber que, né? E confiar de que faz parte de uma ordem, tem algo maior ali que você precisa passar. E como que eu vou enxergar isso, né? Eu vou ficar deitada na cama me vitimizando ou eu vou me apropriar dessa situação e é isso que tem para essa encarnação e vou fazer aquilo que eu posso, né? Então, eu assim, para mim é muito emocionante falar o quanto eu ganhei, sabe? O quanto eu me senti feliz, não pela doença. Óbvio que é difícil, óbvio que tem dias que saco, sabe? Mas o quanto que eu consegui acessar um entendimento mais profundo, assim, sabe, do contexto da vida, como conseguir me dispor a aprender, sabe, digo assim, essa linguagem mais difícil, às vezes, que a gente tem aí desse contexto védico, de como que eu deveria me portar, né, de como que a gente tem uma vida que a gente... Óbvio que tem altos e baixos, mas uma vida onde a gente se coloca a aprender, se coloca a se lapidar como ser humano, entende a profundidade de estar aqui para melhorar como ser humano, para aprender, né, para criar uma atitude assim, né, de contribuição, como o Gora falou, né, no casamento, o que foi passado para ele, mas aquilo de você tá construindo algo que é maior, né, do que eu ter coisas, ou, né, será que eu vou ser próspero? Porque tudo isso, as áreas, né, é tão profundo isso, e tem tantas informações em um mapa, né, que, por exemplo, eu escolhi uma área específica, eu queria muito ver a minha saúde, a minha longevidade, foi a primeira coisa que eu quis ver, porque nesse momento onde eu tive muitas dificuldades por esse processo, eu quis olhar justamente isso e a área profissional, porque como com tantas adversidades aí, um pouco de algumas características do meu mapa, eu sou uma pessoa muito habilidosa, né? Se vira nos 30. Então, eu comecei a ficar meio perdida aquilo que eu tinha que fazer. E o Gora foi muito enfático. Ele falou, não, aqui está muito claro no teu mapa. Você não pode abandonar o teu trabalho com a área da saúde. Você tem que trabalhar na área da saúde. E, claro, essas tuas habilidades, você tem que, né, trabalhar com elas, mas... É muito interessante, porque ele não me ofereceu nenhum tipo de joia. Eu falei, e aí? E aquele anel de pérola, onde é que eu vou colocar? E qual dedo, né? O dedo de qual garra que eu vou colocar? Não tem o que fazer, né? A gente sabe que hoje... Sabe que tem um astrólogo que eu respeito muito, todos respeitam, ele é a maior figura, assim, dentro da astrologia indiana no momento, que é o K.N. Rao, né? K.N. Rao. Ele já tem, acho que ele já deve estar com 90 anos, ou se não bem próximo. Ele tem experiência muito, muito vasta. Ele é um astrólogo ideal, assim. É um celibatário, não cobra por atendimento, prestou um serviço, assim, gigantesco para a comunidade astrológica. Deixou pesquisas, abriu a primeira cadeira de astrologia na Universidade Bharatiya Vidya Bhavan, que é uma grande universidade de Delhi. Então, assim, ele é uma figura bem sólida dentro desse campo. E ele falou, assim, que conforme o astrólogo amadurece, ele vai indicar cada vez menos remédio. Ele diz que você tem o contrário. Quanto mais imaturo, mais remédio ele indica. Porque ele tem a ilusão de que ele está no controle do destino, em vez de entender que a pessoa precisa passar por certas situações. A gente não vê aqui só para viver experiências agradáveis, né? No Yoga Sutra é dito que em cada prazer é uma semente de dor. Então, assim, a gente está correndo atrás do prazer, a gente vai colher dor, não tem como, né? Então, você precisa viver certas experiências porque faz parte do seu processo de amadurecimento, entende? E essa abordagem de não, você vai conseguir desviar disso, daquilo, é igual você pegar a criança e privar ela de aprender as coisas por conta própria, privar ela de cair, privar ela de passar por todas aquelas situações que são tão importantes para que ela crie autonomia, força, entende? Então, é isso. A abordagem dos remédios é muito equivocada, sabe? No geral, a maneira como as pessoas procedem. E o melhor remédio é você ter consciência espiritual, ter um cultivo diário da sua espiritualidade, sem expectativa se você vai desviar disso ou daquilo, né? Na Gita, por exemplo, que é uma grande referência para o hinduísmo, o Krishna exalta samatva, equanimidade, que é você
né, se portar da mesma forma, independente da situação, se permanecer centrado. Se eu estou sofrendo, se eu estou passando por uma situação feliz, eu não vou sair do meu centro, entende? Porque eu sei que todas essas experiências são temporárias. Então, eu não vou me apegar ao temporário, eu vou permanecer centrado, com a minha consciência elevada. Então, isso sim é remédio, né? Não você ficar tentando controlar as coisas. Deixa eu controlar aqui a minha experiência material. Eu quero uma experiência agradável, a ruim eu não quero, só quero agradável. Isso é igual a criança mimada, entende? Que não Esse quer. controle só vai gerar mais dor, né? Quanto Só mais gera você... mais dor, exatamente, só piora, só gera mais sofrimento. Mais E a sofrimento. dor, na verdade, é uma baita de uma ponte para justamente esse aprendizado, Exatamente. foi assim, né? Para mim foi muito isso, né? Se eu não tivesse Sim. esses momentos, essas dificuldades, com certeza eu não saberia o que é um Ayurveda, com certeza eu não teria tido muita ajuda do yoga, né? E de outras dinâmicas de cuidado de si, né? Eu não teria oportunidade de colher assim esse conhecimento. Então, é bem interessante, claro, a gente pode ter acesso a períodos da nossa vida, né? Por exemplo, as dashas. Períodos da nossa vida, e também, né, algo que depois que eu fiz a consulta, eu já fiz, né, Revolução Solar para entender como que eu ia me preparar em relação a questões que, né, inevitavelmente estariam presentes, mais predominantes, e como é que eu ia lidar com esse ano, né? Então, para mim, isso me facilita muito de trazer esse entendimento. Então, tem coisas que a gente acha e tem a nossa ignorância, nossa, eu vou controlar, né? Tá aí a gente, essa incapacidade da gente controlar coisas que estão em torno, a gente pertence, né? Como, por exemplo, uma pandemia. Ninguém esperou uma pandemia, ninguém desejou uma pandemia, mas ela aconteceu para todo mundo. E todo mundo teve que lidar com ela, né? Então, não existe o pai que dê conta disso, e saber, acho que muito dessa parte da Revolução Solar, assim, né? Da gente ver o que vai acontecer durante esse ano para poder me programar e saber como manter meu centro, como manter meu foco, manter isso justamente, né? Você saber as coisas antecipadamente é uma bênção e pode ser uma maldição também. Depende de como você... depende das suas expectativas. Se a pessoa tem expectativas muito ilusórias sobre a realidade, né? Se ela é muito orientada para o prazer, porque é agradável, às vezes pode ser bem doloroso você ver seu mapa, fazer uma revolução. Mas se você está querendo amadurecer realmente, né? Aí sim vai ser bem libertador, porque te dá uma consciência antecipada dos eventos, te ajuda a se preparar, né? O próprio Jung, ele dizia algo muito legal, ele falava que faz muito bem você apalpar os seus limites, né? Faz bem. Então você sabe o que é para você, entende? O que é a sua realidade, o que você pode viver. E há sempre muito significado na realidade, entende? Ela não é despropositada, ela tem propósito. Por exemplo, eu lembro de uma situação onde a pessoa ela queria muito segurança econômica. E quanto mais ela corria atrás de segurança econômica, mais essa segurança se desvanecia, entende? Mais dificuldade ela encontrava. E por quê? Porque ela estava desequilibrada, ela estava, na verdade, precisando de segurança emocional, não segurança econômica. E no mapa dela isso estava muito claramente demonstrado, ela trazia traumas e uma série de questões que faziam com que ela buscasse o alento na segurança material. Só que não era isso que ela tinha que aprender, era sobre segurança emocional, interior. Então, assim, ela só conseguiria ter mais estabilidade externa se ela cultivasse a segurança interna em primeiro lugar. Então, assim, né, as pessoas tendem a olhar de maneira negativa, né, os eventos. Então, pô, que injustiça comigo, eu não consigo prosperar, isso e aquilo, né? Mas não olha para a questão essencial, o cerne daquele problema, entendeu? E o que aquilo está tentando ensinar para você, né? Tem um mestre da minha tradição que ele fala, o ambiente é sempre amigável, é só uma questão de se ajustar à sua visão.
Então, a astrologia ajuda a gente a ajustar a visão, entender que o ambiente é amigável. Você não vai no astrólogo para ele te dar uma abordagem fatalista da sua realidade, entende? Infelizmente, isso tem aos montes, né, no meio da astrologia tradicional como um todo, seja indiano ou não. Isso tem muito, né, é muito comum, mas isso é ignorância e imaturidade. Na medida que o astrólogo amadurece, ele vai vendo, como diz um astrólogo que eu conheci, o feixe de luz no céu escuro. O astrólogo a função dele é essa, é ver o feixe de luz no céu escuro, porque todo mundo tem um céu escuro em algum maior ou menor grau. Esse mundo aqui não é um mundo fácil. Então você tem que conseguir ver esse feixe de luz, daí de ser chamado de Jyotisha, né? Jyotisha vem de luz, então é sobre trazer luz, trazer alguma perspectiva para a pessoa. Significar a vida dela, dar significado para a vida dela. Sim, é muito legal tu falar isso, porque tu falou ali de um aspecto ruim, entre aspas, do meu mapa, né? Uhum. Que tu falou, olha, esse aspecto aqui, normalmente criminosos têm ele no mapa. Sim, sim. Criminosos ou militares, né? Militares, atletas. E daí tu conseguiu ver o outro lado disso, né? Sim, Que tu o lado falou, positivo. provavelmente é por isso que tu desenvolveu essa disciplina com a tua prática de Ashtanga Yoga, para tu conseguir lidar com essa energia aqui. E realmente, depois que eu comecei a praticar Ashtanga Yoga, eu senti que várias coisas mudaram na minha vida, né? Em vários níveis, que eu acredito que realmente, né, tem uma explicação ali, né, tanto a nível de disciplina espiritual, de uma prática mental mesmo, né, para mim, mas que talvez tenha me ensinado, tenha sido a forma como intuitivamente eu consegui lidar com aquela energia. Sim. Que criminosos também têm. Porque você Mas tem falando um pouco desses planetas ruins, por exemplo, né? Eles não têm só... eles são ruins entre aspas, né? Porque eles não têm só um ponto de vista ruim. Eles também nos ensinam a ter disciplina, a ver as coisas de outras formas, né? Você, assim, em primeiro lugar, você precisa dessa linguagem dualista de bem e mal, sim. Você precisa disso porque isso ajuda a criar contraste entre luz e sombra. Pelo contrário, a leitura fica vaga, entende? Você precisa desse contraste. Então a gente classifica os grahas em maléficos e benéficos, em femininos e masculinos. Você tem várias classificações duais, sabe? E elas são fundamentais, porque é elas que vão gerar contraste e vão facilitar a leitura. Então, por exemplo, você tem, né, uma configuração envolvendo Saturno-Marte, é uma configuração áspera, maléfica, são os dois grandes maléficos, né? Essa configuração pode ser significativamente destrutiva, né? Você vai encontrar casos bem sérios envolvendo essa configuração, mas, por outro lado, ela traz aspereza, rigor, disciplina, sabe? O que pode ser positivo, né? Entende? Você pode usar o rigor de maneira positiva, você pode usar a disciplina de maneira positiva, óbvio. E até a aspereza. Às vezes você precisa de um certo grau de aspereza, entende? Para lidar com a vida. Para você ter resistência, resiliência. Então, a classificação benéfico-maléfico, ela é importante, mas a gente tem que tentar enxergar ela no espectro mais amplo. O termo original que é usado é crura e sálmia. Né? Crura quer dizer cruel, mas pode significar também áspero, desagradável. E sálmia quer dizer gentil, agradável. Então você tem grahas gentis, agradáveis, e você tem grahas severos, ásperos. Mas, por exemplo, a disciplina é uma coisa áspera, mas fundamental. Né? Você ser castigado, às vezes, por alguém, não é ruim. Pode ser desagradável, mas ruim não. É para o seu aprimoramento, é para o seu crescimento. Né? Então, não é que os grahas são malévolos, entende? Eles têm esse espectro, a possibilidade de atuar dentro desse espectro, sim. Mas a energia original deles não é malévola, entende? E durante esses trânsitos, né, dos planetas, eu posso, por exemplo, então, se eu vou, sei lá, começar alguma coisa nova, começar um novo estudo, ou de repente colocar minha energia em alguma coisa que eu quero ver florescer, assim, né? Eu sei que, por exemplo, né,
eclipse, né? Eclipse ele tem uma característica em uma observação específica. Então, da mesma forma que o eclipse ele pode, né, ser considerado um momento não muito, um momento negativo mesmo para começar algo, eu também poderia escolher determinados trânsitos, por exemplo, para começar algo, ou de repente se eu em dúvida em relação a alguma questão ou alguma tomada de atitude em relação à minha vida, eu poderia utilizar essa energia a meu favor? Então você tinha citado a Revolução Solar, né? A Revolução Solar é um primeiro passo, você fazer a leitura do seu mapa anual. Então você vai conseguir acompanhar o que vai acontecer ao longo dos anos, né? Então é muito comum que clientes retornem anualmente, pouco antes do aniversário ou depois do aniversário, para ver como vai ser essa nova revolução, né? Que se dá depois do aniversário, justamente, com o aniversário. Então você já vai ter um planejamento, isso te ajuda com o seu planejamento, porque geralmente a gente já tem planos para próximo ano, né? A gente já vem com isso na cabeça. Então você fazer a revolução te ajuda a ver se esses planos fazem sentido com aquele dado ano, entende? Se aquilo realmente vai se concretizar naquele ano ou em um próximo, ou se não vai se concretizar também, né? E aí você tem uma área mais específica da astrologia que é a eletiva, né? Chamada Muhurta Jyotisha, que é sobre você escolher os momentos mais apropriados para começar uma iniciativa, né? Então, por exemplo, é comum que os eventos mais importantes da vida, como casamento, você entrar numa casa que você adquiriu, ou abrir um negócio, é comum na Índia que uma eletiva seja levantada antes. Ou seja, você vai escolher um momento apropriado. Por exemplo, você não vai casar quando Vênus está aflita no céu. Vênus está sob influência de maléficos, combusta, né? Combusta quer dizer está oculta, velada, está atrás do sol, você não consegue visualizar ela. Não, você não vai escolher um momento desse, entende? Não é favorável para o casamento. Vênus significa o matrimônio. Então você vai tentar colocar Vênus numa posição legal, Júpiter também numa posição legal. Você vai evitar que os maléficos estejam em certas posições daquele mapa do momento do casamento. Então, eu mesmo quando vou lançar curso, eu sempre presto atenção no Muhurta. Eu vejo assim, um Muhurta que é legal. Procuro pegar uma lua luminosa, porque isso traz, como é que chama? Repercussão para divulgação, isso atrai as pessoas. Não vou escolher uma lua escura, isso não vai trazer repercussão, entende? E aí, em Muhurta, o mais importante é a lua, inclusive, porque a lua governa o crescimento de todas as coisas, né? Então, se a lua não estiver bem disposta, as coisas não se desenvolvem, né? Você vai querer, tanto é que em astrologia natal, né, que é a leitura de mapas, uma lua mal colocada é uma das configurações para uma morte precoce, entende? É uma das configurações mais comuns. Você vai nos capítulos dos clássicos que falam sobre longevidade, as configurações de Alpa e vida curta envolvem a lua, geralmente, a lua em más condições. Então, numa eletiva, você vai sempre escolher uma lua bem posicionada, indo em direção a um benéfico, num signo bom, bem luminosa, entende? Então... E se ainda eu tiver uma dúvida em relação a isso, tem alguma forma de eu sei lá, tirar alguma dúvida assim em relação a ou é isso ou é aquilo, né? Tem alguma coisa que possa me ajudar assim dentro da... Consultar o astrólogo. Consultar o astrólogo? Ou estudar, que dá mais trabalho. Na verdade, consultar o astrólogo também dá trabalho, porque muitas vezes você não consegue achar algo legal, né? Mas se você achar alguém que você confie, consulte ou estude. É esses dois caminhos, basicamente, né? E uma coisa que também é algo que eu gosto até de ver, assim, né? Gosto de ver no ponto de vista da astrologia, né? Agora, recentemente, a gente teve episódios parecidos de acidentes, né? Acidente de avião. Tiveram 3 acidentes de avião agora nesses últimos dias, né? Algo que foi muito comentado por todo mundo, assim, né? Vocês conseguem explicar através da astrologia eventos então, assim? esse evento, eu não previ especificamente o acidente com avião, mas eu previ tragédias, desastres para esse período. E bateu certinho, porque eu falei que seria quando Júpiter e Marte estreitassem uma conjunção, eles ficassem bem próximos, que aconteceu no dia 14, a conjunção exata.
pouco antes você teve os acidentes com aviões e você teve também os problemas lá na Índia, envolvendo atentados, né, dos muçulmanos contra os hindus. E outros problemas, né, outras revoltas ocorrendo no mundo. E tudo isso bem na época que Júpiter e Marte se encontraram. Porque Júpiter representa a humanidade, né? Ele representa o ser humano. Sempre que Júpiter sofre algum tipo de aflição, você tem problemas para os seres humanos, entendeu? Então Marte é um planeta maléfico. E eles formaram uma conjunção muito estreita. Eles estavam não só no mesmo grau, mas também numa latitude semelhante. Eles estavam próximos latitudinalmente. Então é o que a gente chama de guerra planetária, Graha Yuddha. Então isso com certeza traria uma repercussão negativa. Mas eu não vi exatamente problemas com como é que chama? Com aviões. Eu cheguei a ver a questão de fanatismo religioso, sabe? Guerras ideológicas, isso citei. E de fato ocorreu. Mas isso não. Mas tem explicação. A explicação é a configuração se deu em Touro, né? No signo de Touro. O signo de Touro é regido por Vênus, que preside veículos. E Júpiter tem relação com o éter, com o espaço, o céu. Né? Então, Júpiter, céu, Touro, veículos, Marte, acidentes. Junta tudo, você tem esse resultado. Mas é uma coisa que tendência é você ver depois que já aconteceu. Né? Tem um astrólogo que eu gosto muito, que ele diz que... Como é que é o nome dele? Eu gosto muito, esqueci o nome. Benjamin Dix. Né? Ele fala que a astrologia é um determinismo de tipos. Você consegue determinar o tipo do evento, mas especificamente o que não. Você consegue dizer vão ocorrer... Né? Oi? Existe o contexto também, né? Que tá. Você precisa do contexto. Isso. O astrólogo não é adivinho, ele precisa do contexto. É igual quando você vai no médico, o médico não vai simplesmente pegar os exames, ele vai fazer perguntas para você, entende? Então o astrólogo também faz perguntas, isso é citado nos clássicos, você precisa perguntar, indagar, entrevistar a pessoa. Mas sobre essa questão que eu falei de determinismo de tipos, você consegue ver, vai ocorrer alguma coisa negativa, vai ocorrer um acidente. De que modo exatamente, você não vai saber se vai ser um acidente envolvendo trem, carro, isso, aquilo, uma pedra que cai em cima da pessoa, você não consegue dizer exatamente isso. Até poderia, mas é muito difícil, é muito raro alguém conseguir fazer uma previsão tão específica. Você consegue dizer que a pessoa vai atuar numa área de Marte, por exemplo, profissionalmente. A área de Marte são aquelas que envolvem risco, que demandam coragem, que envolvem instrumentos cortantes, que envolvem fogo, né? Mas a menos que a pessoa esclareça para você o contexto, você não vai saber dizer exatamente se vai ser um militar, um cozinheiro ou um bombeiro, entende? Só se ela falar, eu gosto muito da área militar e eu estou interessado, ao mesmo tempo gosto dessa outra área que não tem nada a ver com a área de Marte, aí você fala, essa, vai para a área militar, entende? Porque está claro no seu mapa. E eu acho que agora a gente se encaminhando para o fim, né? Que estamos aqui há bastante tempo já conversando sobre astrologia, não que não tenha assunto, porque a gente pode falar sem fim sobre isso. Tem uma área da astrologia, né, que ela é meio cartas de tarô da astrologia. O tarô astrológico. Sim. Que é quando a gente quer saber... sobre algo específico, bem específico e urgente, assim. Fala um pouquinho sobre ela e se tu quiser falar sobre mais alguma outra coisa também, para a gente ir encerrando. Chama astrologia horária, Prashna. Prashna quer dizer questão, pergunta. Então, é astrologia interrogatória, né, como eles chamam também. Então, você está com uma dúvida bem específica, por exemplo, eu comecei uma negociação, será que ela vai dar certo? Se eu for olhar o seu mapa, às vezes não dá para visualizar. Só se for uma coisa muito grande, assim, entende? Tipo, essa negociação vai me dar milhões de reais, né? Vai dar um upgrade significativo na minha conta bancária. Isso vai aparecer lá, se vai dar certo. Vai aparecer uma configuração para uma entrada muito grande de dinheiro. Mas essas coisas do dia a dia, sabe, menores, você não vai conseguir ver pelo mapa natal, entende? Aí entra a astrologia horária. A astrologia horária é uma astrologia que não precisa do seu mapa natal. Você só precisa do mapa do céu do momento, né?
que é o momento em que a pessoa faz a pergunta e você entende ela e pode abrir um mapa, né? Então, entendi, você está querendo saber se essa negociação vai dar certo. Então eu vou abrir o mapa agora, desse momento, e a resposta está ali, entende? Você tem como representar a pessoa e a pergunta dela, e o objeto, a meta almejada, entendeu? E se essas duas coisas se encontram, né? Se essas duas coisas se encontram, ou não. Então, assim, é uma área da astrologia que eu particularmente amo demais. É a segunda área que eu mais me dedico. A primeira é a astrologia natal, né? Que é prever o destino das pessoas. E a segunda é horária, porque é uma astrologia prática, é uma astrologia para o dia a dia, entende? Então, assim, eu tenho uma experiência bem positiva com a área. Realmente funciona, é muito mágico. É até simples, não é uma astrologia tão complicada assim, claro, demanda um bom treinamento, mas não é tão complicada, é bem mais prática, bem mais simples do que a astrologia natal, que tem, né, muita coisa para você estudar e aprimorar. Então, é uma astrologia que ajuda a gente a entender essas coisas pequenas do dia a dia, como elas vão se dar, né? E nesse sentido, sim, parece com tarô, né? Porque as pessoas vão pro tarólogo para fazer uma pergunta urgente, né? Emergencial. Não O sempre, tarô mas ele vai muitas falar vezes. dessa energia do momento mesmo, né? É muita coisa do momento, assim, previsão de curto prazo, né? Então a horária entra nesse âmbito. É o tarô astrológico. Legal. Então, assim, acho que nessa conversa você falou algumas abordagens dentro da astrologia, Sim, e você poderia falar para nós quais seriam as abordagens? Não sei se a gente falou sobre todas, né? Mas você falou sim. do mapa natal, você falou sobre sinastria, né? Você falou Aham. sobre... Revolução solar, Uhum. eletiva e horária. É isso. E aí tem o quê? Tem um outro tipo de atendimento que é focado na retificação do horário de nascimento, porque às vezes a pessoa não sabe o horário que ela nasceu, ou sabe aproximadamente. Então tem maneiras de você descobrir isso, né? Pegando uma lista extensa de eventos ocorridos com ela, uma descrição bem elaborada da vida dela, onde ela atuou, se tem irmãos ou não, como foi a relação com pai e mãe, relacionamentos, filhos, tudo isso. Ela relata tudo que ela puder a respeito da vida dela, dá uma lista extensa de eventos, aí o astrólogo consegue ajustar o horário de nascimento com base nisso. Porque ele vai ver o que faz sentido e o que não faz, em termos de ascendente, né? Você tem 12 possibilidades, basicamente, ao longo de um dia. Você vai ver quais são mais prováveis, aí você vai por exclusão, vai ajustando, vendo se os períodos batem com os eventos descritos, né? E é uma solução para as pessoas que não têm horário de nascimento, ou têm aproximado. Minha mãe disse que eu nasci 2 horas da tarde, mas a certidão diz que é 2 horas da manhã. Eu peguei uma situação assim recentemente, que a pessoa, o pai registrou ela dias depois do nascimento dela. E o pai não falava português direito, era japonês. E aí foi lá e falou que era, acho que 4, não lembro se era 4 2. E eu acho que ele não citou o período exato. E aí registraram como 4 da manhã, eu acho. E aí eu fui averiguar lá, porque ela disse que a mãe falava, não, você não nasceu 4 da manhã, você nasceu 4 da tarde, eu lembro. E aí eu fui, peguei os dois ascendentes possíveis, né? Um era Sagitário, outro era Touro. Olhei Sagitário, não faz sentido, que era 4 da manhã. Não faz sentido, os eventos não batem, a descrição da vida não bate. Aí, Touro, tá batendo. Ascendente bate, os eventos batem, a descrição da vida bate. Aí eu falei, você nasceu 4 da tarde, sua mãe tá certa. E ela, ufa, tava estudando meu mapa todo errado. E chegou a fazer leitura com outras pessoas com o mapa errado, etc. Tudo isso, né, que o Gora está explicando assim de uma maneira tão leve para a gente, algo que leva aí anos de estudo, tenho certeza, né, para conseguir começar a compreender as bases, né, do quanto tem vários fatores que envolvem, né, e a delicadeza que tem todo esse conhecimento.
Então, quem quiser conhecer melhor aí o trabalho do Gora, né, e fazer o mapa, ser que nem eu e a Júlia, que a gente, né, trouxe bastante ajuda, esclarecimento, né, e também começar um conhecimento, né, de uma forma, assim, bem com base, tem aí nesse querido professor Gora aí. Obrigado, viu? Agora é hora de fazer Obrigado. o teu merchan, então, falar tuas Ah, redes. então, eu trabalho como... eu atendo, né? Faço consultas e também dou cursos. Já estou atuando desde 2011, 2012 que eu fui assumindo mais mesmo. Então já tem um tempinho aí de estudo, de prática. E aí eu atuo na página de OtBR, né, do Instagram, que a gente vai deixar o acesso, né, na legenda. E é isso, quem quiser fazer uma leitura de uma dessas áreas, né, Prashna, astrologia letiva, Natal, Revolução Solar, ou quem quiser fazer um curso também, aprender astrologia com propriedade, é só entrar em contato. E agradeço a oportunidade de falar sobre Jyotia para vocês. A oportunidade foi nossa, né, de te sugar aí de todas as formas possíveis. Fazer todas as perguntas possíveis. A gente estava quase refazendo o nosso mapa aqui, ao vivo, para pedir mais explicações. Astrologia infinita, né? Você pode ficar a vida inteira estudando seu próprio mapa. E logo também os cursos do Gora vão estar disponíveis aí no Instituto, né? Então, Sim. acompanhar aí para ver quais são os cursos que vão estar, as datas e tudo mais, para não perder. Valeu, então, pessoal. Agradeço Muito obrigado. essa aula maravilhosa aí. E